Paulo está se referindo aqui nesse texto? Nós devemos entender que na Bíblia Sagrada apresenta vários tipos de julgamentos. Acabei de mencionar aqui como um Deus operando com juízo através da natureza, dos chamados cataclismos. E os cataclismos na Bíblia é juízo de Deus de forma apocalíptica, tendo em vista que a maioria deles, ou a forma mais excessiva deles, acontecerá na ocasião do retorno de Cristo. Mas a quem Paulo está se referindo aqui? Quais são os tipos de julgamentos de Deus registrados na Bíblia? Primeiro, nós temos julgamentos de crentes, entenda o que eu vou dizer. Porque tem gente que pensa que pelo fato dele chegar no céu, não haverá nenhum julgamento da sua fé. É isso que eu quero que você entenda hoje. Nós temos o julgamento dos ímpios e nós temos o julgamento dos anjos caídos. E Paulo menciona isso em 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 8 ao 11, que diz assim: preferimos estar fora desse corpo, pois então estaríamos no céu com o Senhor. Assim, o nosso objetivo é agradar ao Senhor sempre. Mas para muitos crentes o objetivo é ficar feliz, é ser feliz. Deus quer que você agrade-o. Quer esteja no corpo ou fora desse corpo, pois todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Receberemos o que merecemos pelo bem, isso é para crente, gente, pelo bem ou pelo mal que tivermos feito em nossos corpos. É por conhecermos esse solene temor do Senhor, isto é, julgamento, que nós trabalhamos, nos esforçando tão duramente para convencer os outros. É muito importante mencionar aqui que quando Paulo está falando que ele trabalha por justamente conhecer o trono de Cristo, ele não está falando de um julgamento para a salvação, porque não pode acontecer por meio de obras, não pode acontecer por meio do trabalho. Se ninguém será julgado para a salvação por meio das obras, então do que se trata esse julgamento? Seria muito injusto também Deus salvar crentes por obras que não tenham feito nada para ele. Seria injusto se esse crente salvo, preguiçoso, chegasse lá e vivesse uma vida de boa como se ele tivesse feito alguma coisa para Deus. Isso também seria injusto. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: preferimos estar fora do corpo, pois então estaríamos no céu com o Senhor. Assim o nosso objetivo é agradar ao Senhor sempre. Ele continua falando dos nossos feitos, nossas obras. Quer esteja no corpo ou fora desse corpo, ou seja, nosso objetivo é agradar a Deus enquanto vivos e depois estando mortos. Ele diz, pois todos compareceremos no trono de Cristo, no tribunal de Cristo, para sermos julgados. Receberemos o que merecemos, pelo bem ou mal que estivermos feitos no corpo. Crente faz coisa errada? Responda. Coisas erradas que não são pecado? Sim. Faz ou não faz? Você acha justo eles serem julgados por isso? Claro que é. Que coisa linda. Camarada não ganha alma. Você fala para ele pregar, ele não prega. Você fala para ele orar, ele não ora. Você fala para ele jejuar, ele não jejuma. Você fala para ele evangelizar, ele não evangeliza. Ele não fala de Jesus no trabalho, ele é um crente 0-7. Mas aí agora ele chega no trono do Senhor. E aí vem lá aqueles irmãos que procuraram o resto da sua vida agradar a Deus, como ele diz, nosso objetivo é agradar o Senhor. Ou seja, você não faz algo para Jesus para ser salvo, você faz para agradá-lo. Aí você vê irmãos evangelizadores, irmãos que só nós temos uma célula, vai ser bênção. Olha, tem aqui o encontro de casais, eles estão ali, tem o trabalho das crianças, vamos levar nossos filhos lá para pegar a identidade de reino. Mas tem aqueles irmãos que são
como alguns católicos. Vão lá para um culto, na Santa Missa, com o nome de culto, e voltamos para casa. E Paulo diz assim: para receber o que merecemos. Essa, gente, é a chamada teologia do mais famoso chamado galardão. O que é galardão? Galardão é recompensa. Se não existisse a doutrina do galardão, eu não sei se o evangelho chegaria tão longe quanto chegou. Nós devemos ter na cabeça que existem duas coisas que podem acontecer conosco quando chegar no céu. A primeira é recompensa, a segunda é perdas e danos. Ora, mas de que tipo de perdas e danos nós estamos falando? Qual é a punição que um crente salvo vai receber ao chegar no céu? Deus vai pôr ele na porta do céu, olhando para a terra ou para o inferno e fazer assim? Não acredito que seja isso, porque a salvação é pela graça e não pode ser por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Então, um exemplo que eu vou te dar, bem simples, já citei esse, mas vou citar de novo. Imagina você que o Faustão, o Silvio Santos, eles tinham um hábito de dar casas para seus funcionários. O Silvio Santos morreu, deixou uma miserável de uma pensão para as filhas de 100 milhões para cada, se elas se comprometessem em não desfazer dos bens, da TV e etc. Então ganharam em dinheiro a herança. Ele disse para elas que tudo que ele tinha não era da família, era de todos, inclusive dos funcionários. E uma miséria de 150 mil para cada funcionário. E ali você começa a ouvir as histórias que vão chegando, que deu casa para um, que pagou faculdade de filhos de outro, e não sei o que, do Faustão, que deu 38 casas para seus funcionários, e pediu que a única condição é que nunca contasse para ninguém. E aí você recebe a seguinte pergunta, que eu já recebi, essa do Faustão, por exemplo. O que tem de gente maldosa, o Faustão furou a fila do transplante. Eu tenho certeza que isso foi colheita. O homem que já fez bem para tanta gente, alguma coisa ele vai colher em vida. No entanto, ele não pode colher a salvação. Ele não pode dar as coisas para os outros, pensando que ele tem uma entrada no céu. Deus não contabiliza essas boas obras do Faustão e do Silvio Santos. Deus não contabiliza para entrada no céu. Elas não podem ser contabilizadas, porque para Deus eles estão mortos em seus pecados e delitos. Mas Silvio Santos era judeu, morto em pecados e delitos. O judeu que não conhece Jesus não está salvo. Ele vai ter que encontrar Jesus. Mas imagine você o seguinte, que o Faustão se converte. Pela graça sois salvos mediante a fé. E não vem de obras, isso é dom de Deus. Pensa, Faustão se converteu. O que vai acontecer agora que ele é convertido? Deus vai pegar todas as boas obras que ele fez no passado e vai contabilizar junto da sua entrada ao céu, lá no galardão. Aí agora Deus vai lembrar dessas obras. É justo ou não é? Por que isso é importante, irmãos, de mencionar? Porque de acordo com esse texto lido, fica evidente que Paulo não está falando do julgamento dos ímpios, pois ele usa as palavras, todos nós compareceremos. Ele se inclui nesse julgamento. Os ímpios comparecerão no trono branco, chamado de juízo final. A igreja do Senhor, os salvos, os crentes, não estarão no trono branco sendo julgados, mas estarão no trono branco julgando junto com Cristo. Inclusive, um dos que os salvos irão julgar é os anjos caídos. Mas nós não iremos participar de um julgamento para a perdição eterna. Não tem como. Nós fomos salvos. Então, olha a regra bíblica. Isso depende um pouco da teologia de algumas pessoas. No nosso caso, se o crente morrer hoje, agora,
ele vai para um lugar chamado paraíso, no terceiro céu. Esse paraíso existe, de acordo com a Bíblia, embaixo do trono de Deus. O apóstolo Paulo fala desse paraíso e afirma que esse paraíso é o terceiro céu. Isso está registrado em 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Eu acho que é. Contudo, pesquisa para mim aí, Tiago. Se não for, a gente muda. Mas eu acho que é 2 Coríntios 12, 1. Conheço um homem que em Cristo foi... tá certo. Tá, obrigado, Tiago. Obrigado. O que o apóstolo diz é que ele foi ao paraíso e ele chama esse paraíso também de terceiro céu. Então, o terceiro céu é o lugar onde estão os salvos em Cristo. Os adventistas ensinam que o crente, quando morre, ele fica ali no pó da terra dormindo. Isso é mentira. Não existe esse negócio de sono da alma. A Bíblia diz que o rico morreu, foi para o inferno. Lázaro morreu e foi para o céu, para o paraíso, o terceiro céu. O que o crente vai ficar fazendo lá? Veja bem, quem morre em Cristo sobe agora para o céu e ele ressuscita, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 16, no versículo 4, ele ressuscita na ocasião do arrebatamento. Então, lá no dia do arrebatamento, os que estão na terra são arrebatados e esperam nos céus. Os que estão lá no céu voltam a encontrar, diz o texto bíblico, a encontrar esses salvos nos céus. O pai encontra o filho, a mãe, aí aquele que não encontrar ninguém vai ter choro, mas depois Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E a partir de então, esses irmãos que se encontram nos céus, os do céu, os da terra, vão para se encontrar com o Senhor na entrada do céu. Esse é o termo bíblico. Põe para mim, por favor, o texto de Paulo aos Tessalonicenses. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Eu não sei o que está acontecendo com a minha mente, está cansada, mas está certo. Está certo. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Olha o que eu acabei de falar. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Pronto? Está certo aqui? Continua. Logo em seguida, nós, os que estivermos no céu, seremos arrebatados com eles. Eles quem? Os ressuscitados e a gente. E depois a encontrar o Senhor nos ares. Você que tem Jesus, essa é a ordem. Se Jesus for demorar mais um pouco, você espera no paraíso. Esses são chamados os mortos. A alma e o espírito voltam para a carne. Ai, pastor, mas se queimar, você tem que se lembrar que todos os crentes eram queimados. O Senhor vai juntar ossos, nervos e tudo. E você vai ter um encontro nos ares. Agora, quem não tem Jesus, se ele morre hoje, ele vai para o Giena. Giena é um lugar, a palavra Giena significa incinerador. E deram esse nome a esse espaço no inferno por causa de um lixão que tinha do lado de fora de Jerusalém. E esse lixão queimava os lixos, então deram o nome do Giena de incinerador. Lá é onde as almas são queimadas, onde a Igreja Católica colocou o nome de purgadas. Essas almas estão ali no Giena. E elas vão sair de lá quando? Presta atenção. Quem tem Jesus chega agora no céu. Quem não tem Jesus vai para o Giena. Ele passa a volta de Jesus. Ele passa a Magedon. Ele passa o milênio. Ele passa tudo e ressuscita no juízo final para ser julgado eternamente. A ordem? Entenderam a ordem? Então, o julgamento dos ímpios é a última coisa a existir. O julgamento dos crentes é a primeira coisa a acontecer. Crente, chegar no céu, haverá um julgamento para ele já. Ele comparece diante do tribunal de Cristo, do trono de Cristo. Ele será julgado na mesma hora que chegar no céu. E a pergunta que você deve fazer é: por que eu serei julgado? Você promete para mim, se eu ouvir isso aqui hoje, você vai procurar fazer coisas melhores para Deus, procurar obedecer a Deus, agradar o Senhor?
Porque o Senhor está olhando para nós, está vendo o esforço que a gente faz para agradá-lo. Ou a falta dele. Primeiro, vamos entender esse julgamento agora, que é o julgamento dos salvos. Primeiro, decisões eternas. Grava isso aí. Tudo que você faz no corpo determina sua eternidade fora do corpo. Funciona mais ou menos assim. Ninguém é salvo por obras, mas a ausência dela pode provar que você não é salvo. Epa, eu não entendi, pastor. Você vai entender. Presta atenção. Efésios capítulo 2, no versículo 10. Escute isso. Ninguém é salvo por obras. Ninguém é eleito por obras. Eu brinquei nessas eleições. Estão brigando tanto por eleição. Eu nunca participei, não me candidatei a nada e já sou eleito. Não é verdade? Somos o quê? E nunca me candidatei a nada. O texto diz assim, presta atenção, ó. Pois somos criaturas de Deus, realizadas em Cristo. Agora presta atenção que essa pequena palavrinha de preposição, ela tem uma importância muito grande nessa equação aí, ó. Para vivermos em boas obras. Para, não é por. Jesus disse, eu vos escolhi para dar fruto. Eu não te escolhi por dar fruto. É para dar fruto. Efésios 4 diz, eleitos para ser santo. Não por ser santo, é para. Salvos para as boas obras, não por boas obras. Por que que essa ordem é importante? Nós somos salvos para a glória de Deus. Nós somos salvos para agradar a Deus. Nós somos salvos para caminhar por boas obras. O texto está dizendo que antes de você ser salvo, Deus já preparou as suas obras para você caminhar por elas. Significa que as minhas obras não podem me salvar. Mas como eu fui salvo para elas, a ausência delas pode provar que eu não sou salvo. Eu gosto de dizer a seguinte frase: toda salvação é seguida de uma missão. Vou repetir. Não existe crente sem obras, não existe crente sem missão. O que você tem que entender é que quando nós vamos falar de vida de oração, alguns mal intencionados digam, não, a salvação é por graça, não tem esse negócio de ficar obrigando a orar, mas eu sou salvo para agradar o Senhor e a vida de oração é para quê? Observa como que a ideia cristã e o povo imagina que quem tem que trabalhar na igreja é só o pastor, ou os pastores, ou quem está nos grupos. Na realidade, irmão, não existe no reino de Deus esse negócio de elite, tá? Eu vou em algumas igrejas e falo, o senhor não usa terno? Eu falei, mas por que eu deveria, você também não usa? Não, mas o senhor é pastor. Eu falei, então eu sou melhor que você? Observa uma coisa. O texto diz, ele me salvou para viver as boas obras, as quais, suas obras aqui, antes de você nascer, de antemão, o Senhor preparou para você. Deus fez suas obras antes de fazer você. Antes de você fazer, Deus falou, você vai ser pregador. Outra, pensa comigo. Profeta não nasce para ser profeta. Ele nasce profeta. Ninguém se torna profeta, nasce. Deus tira o cara e chama ele no ventre. Então o cara não se torna profeta, ele nasce profeta. Ele não tem essa escolha. As suas obras são feitas antes de Deus fazer você. Vamos ler em voz alta, lê lá. Todo mundo comigo, vai lá.
O que eu gosto desse texto, foi isso que eu estudei, então eu peguei uma mania na apologética, que é de parafrasear texto. É uma mania, eu prego assim, não vou mudar, e é a maneira que eu gosto de ficar destrinchando o texto. Presta atenção em algumas palavras. Primeiro a palavra para, depois a palavra preparou de antemão e depois a palavra praticássemos. Não está praticar, está praticássemos. Por que a palavra praticássemos não deveria ser praticar, já que ele preparou de antemão? Deveria ser praticar. Pronto, já está praticada. Pronto, eu deixei a obra você praticar. Porque Deus respeita o seu livre arbítrio. Por isso que ele não pôs para você praticar, pôs para que praticássemos. Ou seja, ele preparou a obra para você praticar. Você pode escolher praticar ou não, mas vai dar conta. Eu vou te falar uma coisa, que é nesse ponto que o apóstolo Paulo nos ensina sobre as recompensas de caminhar agradando ao Senhor, de andar pelas obras que ele fez para que eu andasse, e as perdas, pois haverão perdas, haverá danos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu receio que esse é um momento de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, da gente trazer algumas mensagens que não se pregam, contextualizadas nos apocalipses da vida. O mundo está precisando de respostas e a igreja do Senhor tem que dar essas respostas. O que fez esse menino que candidatou a prefeito de São Paulo ser um coqueluche nacional? Que ele foi para o Rio Grande do Sul, porque a imagem dele era horrível, né? Ele foi para o Rio Grande do Sul e levou 240 caminhões de doação, mais que todos os doadores do Brasil, e 14 aviões. E ficou lá todos os dias ajudando as pessoas. Ele não tocou nesse assunto na campanha, que se ele fosse tão mau caráter como dissesse também, ele teria usado isso. E ele não usou. O Brasil inteiro viu isso. Por quê? As obras, preste muita atenção, existem dois tipos de justificação na Bíblia. O que a palavra justificação quer dizer? Ser achado justo e aceito. A justificação para a salvação, ela só serve para Deus. Você não pode se justificar para a salvação. Deus advoga seus pecados. O próprio Cristo é seu advogado perante o diabo para comprovar que você tem que ser salvo. Porque é pelo sangue de Jesus. Isso é chamado justificação para salvação. Veja, perante Deus, você só é aceito se tiver a marca do sangue de Jesus na sua vida. Vou te explicar isso fazendo uma anedota dos tronos. Vamos lá. O trono branco é o trono de Deus. E ele vai julgar todas as nações e a igreja não será. E por que a igreja não será julgada? Pensa, nós somos pecadores. Então imagina, o que faz você pensar que no dia que você morrer você terá cometido uns 30 pecados? No dia do arrebatamento a gente pode ter cometido aí uns 50 pecados. No dia do arrebatamento você peca e vai ser arrebatado. Se tiver arrependimento. Mas o que faz você pensar que você será aceito diante de Deus no trono branco e que Deus vai olhar para você e a Bíblia diz que Deus não pode ver o pecado? Se eu sou pecador, como é que Deus vai me aceitar no trono branco? Existem duas coisas que você precisa compreender nessa equação. Primeiro, o trono de Deus. Você só pode ser aceito perante Deus se você estiver revestido de Cristo. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que o nosso irmão pastor Zezinho ficou rico. Ganhou uma fazenda no Mato Grosso, com 3.000 cabeças de aguil, Nelore. Lembra de mim quando entrares no teu reino, meu irmão. É, de todos aí. Mata uma vaca e a gente vai lá. Imagina que ele agora tem 2 vaquinhas prenhas. Uma dá à luz e o bebê morre. A outra dá à luz e a vaquinha morre. Ele pega o corpo da vaca morta, joga no pasto. Pega o corpo do bebê morto, joga no pasto. E ele tem agora na sua mão uma dura missão. Um bebê vivo, sem mãe.
e uma mãe viva sem filho. Então, ele faz o que todo mundo faria. A mãe não sabe que é filho dele. Tem cara de filho, jeito de filho, tem tudo de filho. Então ela pega o bebê, ele pega, leva para a mamãe, mama aqui. A mamãe está vendo aqui um negocinho, fala, parece meu filho. É idêntico. Mas vamos fazer a prova. Não é meu filho. Não tem meu cheiro. Aí ela percebe que não é filho e começa a maltratar. O Zezinho, muito preocupado, tira o bebê de lá e fala, e agora? Vai morrer de fome. O que vai fazer da vida agora? Sabe, ele se lembra que a mãe rejeitou o filho porque não é filho. Mas ele se lembra que lá no pasto tem o corpo da bebezinha. Ele vai lá, escalpela, tira toda a pele do bebê e veste a bebê viva e leva de novo para a mãe. A mãe olha e fala assim, ó, tem cara de meu filho, jeito do meu filho, cheiro do meu filho, deve ser meu filho. E aceita. Pensa o seguinte, e essa história já aconteceu na Bíblia. Quando um filho chegou para o pai que era cego com a roupa do primogênito. Ele não foi aceito por ser um filho, ele foi aceito por causa da veste. Não que você vai enganar Deus quando chegar no céu, mas Deus vai olhar para você e Ele não vai ver seus pecados. Ele vai falar assim, tem jeito meu filho, parece com meu filho e tem a marca do meu filho. A Bíblia diz que nós seremos aceitos no amado. Quem não tiver a marca da salvação, a marca de Jesus, a roupa, o corpo, o sangue de Jesus, quem não estiver revestido de Cristo, será julgado no trono branco. Nós só não seremos julgados porque nós estamos revestidos de Jesus. Ou seja, então você não se vangloria da salvação. Toda a salvação, a recompensa da minha salvação é daquele que me salvou. Mas tudo bem, mas tem dois tronos. Tem o trono de Deus, o trono branco, e o trono de Cristo. Perante Deus, você se veste de Jesus, de Cristo. Mas perante Cristo, você se veste de quê? Pensa. Perante Deus, você aceitou Jesus, você confessou como seu Salvador, você foi batizado nas águas, você creu pela fé. Então você vai para o trono branco com confiança, estufa o peito. Eu não serei condenado. É para esse trono que o apóstolo Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Você acha que Deus acha os seus olhos lindos, é isso? Não, isso aqui é lindo, eu não vou condenar. Não esteja lá revestido de Cristo para você ver. Não esteja lá bradando o sangue precioso de Jesus. Vamos ver se você vai ser aceito. Quando Deus olhar para a igreja, Jesus vai bradar e dizer, sem culpa. Ele comprou você. Somos sua propriedade. Isso se chama salvação. E eu sou aceito em Cristo Jesus. Não saia de Jesus. Não saia do sangue do Senhor. Permaneça em Cristo. Aí vem a pergunta que não quer calar. Diante de Deus, eu estou revestido de Cristo. Quando Deus olha de cima lá para baixo, a Bíblia diz que Deus não pode ver o mal. Mas quando Ele olha, você sabe quem que Ele vê em mim? Jesus. O sangue precioso do Senhor. Senão nós estávamos enrolados, irmãos. Não há nada de bom em nós. Jeremias diz que a doença do nosso coração é sem cura. Ou seja, agora perante o trono de Cristo, mencionado por Paulo, todos vamos comparecer perante o trono do Senhor Jesus. Esse trono acontece bem na hora que você chega, é chamado Tribunal Bema. Na sua frente Jesus vai estar sentado assim, ó, e vai te julgar. Aí eu faço a pergunta, perante Deus, a sua roupa é o sangue de Jesus.
e perante Jesus, qual será a sua roupa? Vamos saber? Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 1, vamos examinar a Bíblia. E vamos ver qual é a minha roupa para nos apresentarmos perante o Senhor Jesus quando chegarmos no céu. Olha o que diz esse texto. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: aleluia, a salvação, a glória e o poder do Senhor pertencem a Deus. Então veja o seguinte, Apocalipse 9, primeiro, o céu se abre, a igreja chega. Esse negócio de falar, o céu se abre, a igreja chega, toda vez que fala um negócio desse, dá um frisson na gente assim, né? Irmão, eu tenho para mim que nós não temos 3 décadas à frente. Não posso provar, Deus não falou para mim, mãe. O avivamento já está nascendo. Esse avivamento vai ser tão poderoso que vai trazer Jesus à terra. Porque o contexto bíblico, sabe que avivamento é uma coisa apocalíptica, está lá, nos últimos dias. Então presta atenção, o céu se abre, a igreja chega. Agora o texto vai falar do nosso julgamento. A partir do versículo 11, por favor, o céu vai abrir de novo. Então olhei e eis que vi os céus abertos. 2 vezes o céu se abre, você percebeu? No verso 1, o céu abre, a igreja entra. No verso 11, o céu abre e a igreja desce. Quer ver? Então olhei e vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele é responsável por julgar e guerrear. Então agora é o seguinte, Jesus vai se juntar com os santos e os salvos, santos e anjos, a mesma coisa. E agora, esses que entraram no verso 1 vão descer a partir do versículo 11. Como é que a gente sabe que esse povo aqui, que é montado nesses cavalos brancos, é a igreja? A resposta é muito minuciosa. Quer ver? Continua. Seus olhos, falando de Jesus, são como chamas de fogo, sua cabeça há muitas coroas e o nome escrito somente ele conhece. Estava vestido manto vermelho. Então, a roupa que Jesus vai voltar não é uma roupa branca, é uma roupa vermelha de sangue. E o seu nome é a palavra de Deus. Eu amo muito esse Senhor. Olha só, os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de vestes brancas, montados em cavalos brancos. Ok, guarde isso aí. A multidão que desce com Jesus estão vestidos de vestes brancas. Por que que nós sabemos que é a igreja? Aqui, ó, receberam vestes, vamos lá, montados de vestes brancas. Continua. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cedro de ferro. E ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus. Aqui está falando que Jesus volta para a treta. Ele vem para o crime. Essa é que é a verdade. Aqui não é bonança. Ele vem para a guerra. Tá? Vocês estão vendo? E o seu manto sobre a coxa traz escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Avistei um outro anjo. Agora, presta atenção. Volta a 2 versículos para mim. 2 versículos. Mais um. Os exércitos do céu seguiam vestidos de linho fino, alvo puro, montado em cavalos brancos. Qual é a roupa deles? Põe o verso 6, por favor. Verso 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava aleluia, porque o Senhor nosso Deus reina. Vamos ver se isso aqui é anjo ou a igreja. Alegremos, exultemos e damos a glória, porque chegou a hora das... E a sua noiva está preparada. Essa aqui é a igreja ou anjo? Pronto, está muito claro, a noiva do Cordeiro. Quer ver o que essa igreja recebe? Vai lá. Para vestir, foi-lhe dado linho fino, puro e branco. Então deixa aqui. No verso 14, você viu que o exército desce vestido de linho fino, puro e branco. Aqui eles recebem essa veste. Essa veste simboliza o quê? O linho fino representa os atos de justiça dos santos. O que o linho fino representa? As suas obras. Por isso que ele falou para uma das 7 igrejas: vai lá e compre vestes brancas, para que não seja vista a vergonha da sua nudez.
O que o texto está dizendo é o seguinte: perante Deus você está representado por Cristo, vestido de Cristo, e perante Cristo você está representado por suas. Por isso que ele disse, para que você não esteja nu perante o Senhor. Eu gosto muito desse texto do Apocalipse, porque primeiro ele prova que a igreja sobe e desce com o Senhor. A discussão é se é antes ou depois. Todo mundo crê em arrebatamento. Tem uns que crê antes, que depois. Para nós, na margem de erro, não vai dar muita diferença, não. Se for do Datafolha, é no mesmo dia. Então veja, olha que coisa. Vocês estão entendendo? Não sei se estão gostando, mas estão entendendo? E se você não estiver gostando, paciência, irmão. Foi o que Deus mandou falar para os irmãos aqui hoje. Tudo que você faz no corpo determina como você passará a eternidade. Ops, corrija bem o que você pensou. Não é se passará a eternidade, é como passará a eternidade. A maneira como você lida com o pecado versus sangue de Jesus determina aonde você passará a sua eternidade. E a maneira como você lida com as boas obras determina como você passará a eternidade. Você entendeu a diferença? Se você interpretar errado o pecado e o sangue de Jesus, você está determinando a sua eternidade, aonde vai passar. E se você interpretar errado esse ponto de agradar o Senhor, de boas obras, você está determinando como você vai viver a sua eternidade. Eu já estou consagrado, meu violão já está consagrado. Meu violão do Jean, a gente não canta música da roça não. Quer dizer, não, da roça é boa, mas a gente não canta. A gente não canta música secular não, irmão. Esse violão está consagrado para entrar no céu. Meu violão está lá, eu vou tocar para o Senhor, eu só quero tocar para o Senhor, já que não vai ter pregação, então eu quero tocar para o Senhor. Imagina que coisa mais linda, tocar para Deus. Imagina que coisa mais linda, fostes fiel no pouco. Você acha que isso é para salvação? Não é, sobre o muito te colocarei. Irmão, quando chegar na glória, você vai ver o Senhor colocando num telão de LED muito mais evoluído do que esses aqui da terra. E o Senhor, você fala, mas pastor, eu não vou lembrar de nada. E o Senhor vai dizer, eu não me esqueço de nada. Ele vai lembrar você. Ele vai lembrar quando você sentou ali numa parada de ônibus, sentou uma menina que tentou suicídio aquele dia e aquela voz dizendo, fala de Jesus, você ficou com vergonha. Senhor, só tem que entender que eu moro em Curitiba. Curitibano não conversa com estranho. Dá um desconto, Senhor. Lembro que uma vez, eu fico muito chocado com esses textos bíblicos nessas questões. Estávamos, minha esposa e eu, indo para Joinville, passando na cancela, talvez do primeiro ou segundo pedágio, não lembro. A hora que eu passei, tinha uma menina, o Espírito Santo me falou até o nome da menina. Cristina. E ele me deu a palavra de conhecimento, ó, o filho está preso, ela está desviada, está com a vida arrebentada, o marido foi embora com a amante, fala para ela que eu estou de olho nela e vou ajudá-la a vencer tudo isso, fala para ela voltar para os caminhos. Eu fiquei olhando para ela, toda aquela palavra ali, irmão, e eu com preconceito de mim mesmo, não falei. Quando passou ali alguns quilômetros, eu comecei a chorar, eu olhei para ela, falei, amor, ora comigo. Por quê? Para que a menina que estava ali não morrer antes da gente voltar. Ele falou, por quê? Porque Deus me mandou eu pregar para a menina. Eu não tive coragem. Irmão, foi o pior culto que eu fiz na minha vida. Eu não tirava a cabeça do que Deus falou comigo. Se ela morrer, o sangue dela eu cobro das suas costas. Você já leu isso em Ezequiel? Que quando Deus te manda fazer algo nesse sentido, está certo que o pecador morrerá no seu pecado, mas eu vou cobrar o sangue dele das suas mãos. Olha, eu arrepio inteiro. Toda pessoa salva foi salva porque alguém estava fazendo a sua boa obra. Você foi salvo por alguém que quis agradar a Deus pregando a você.
É chocante a nossa fé cristã de hoje em dia, irmãos. Nós não podemos continuar nesse ostracismo espiritual. Nós temos que agradar o Senhor. Se a pessoa vai aceitar Jesus ou não, o problema é dela. E eu fui orando na volta: Senhor, tem misericórdia, não deixa essa mulher morrer. Não deixa ela ir embora. Eu quero falar, quando passamos, irmão, um milagre, Deus me deu uma segunda chance. A menina estava do outro lado da cancela. A hora que eu olhei, já de cara, eu falei: oi, Cristina. E aí eu desenrolei o manto. E a menina disparou a chorar, é verdade. Ela falou: eu vou voltar para casa hoje, chamar minha família e vamos voltar para Deus. Obras, feitos, trabalhar para o Senhor. Ah, mas ninguém me reconhece na igreja. Lugar de ser reconhecido é no IML. Eu quero ser reconhecido é pelo Senhor. Meu filho pregando em algumas igrejas, ele pregou, talvez esses dias, mais de um ano, né? Mais de um ano na igreja, uma das igrejas mais conhecidas do Brasil, que todo mundo quer pregar lá. Ele estava para casar. A igreja olhou para ele e falou assim: dá seu Pix. Ele deu o Pix, até hoje. Aí como ele está começando: ai pai, estou chateado, não me deram nem um centavo de oferta. Eu falei: filho, não fica chateado. É Deus que paga seu salário. Não dá aqui, Deus põe outro para dar lá. Mas não pense assim: eu não cobro para pregar, irmãos. Não cobro, dói. Tem mês que aperta. Aceitamos convites de tudo que é igreja. Esse mês que passou, foi várias pequenas. E aí você sente, mas Deus cuida. Deus provê. Você tem que entender que o seu trabalho em Deus, diz Paulo, em Deus não será em vão. Eu vou traduzir a fala de Paulo: não ficará sem recompensa. Sabe por que as pessoas se magoam, se ferem, ficam amarguradas? Porque elas esperam no homem. Eu até entendo que tem que ter níveis de gratidão, de reconhecimentos. Os líderes de inteligência reconhecem, mas nunca será suficiente, irmão. Nunca será suficiente. Nossa alma sempre vai querer um pouquinho mais. Você tem que entender que em Deus você está fazendo algo. Eu quero convidar vocês a fazermos do resto desse ano ou do próximo ano o melhor ano da nossa vida em se tratando de obra de Deus. Eu declaro que vai ser o ano que você vai ganhar muitas almas para Jesus. Eu declaro que todo mundo que... Irmão, você sabia, numa média, eu estava vendo, eu sigo alguns portais de psiquiatria, e você vê alguns dados. Por exemplo, um dos dados, de cada 10 pessoas que se aproximam de você, 6 têm problemas psicológicos. Tomam remédios pesados. 4 têm algum tipo de depressão. 5 têm algum tipo de bipolaridade. Significa que de cada 10 pessoas que você está conversando, você deve ser uma também. De cada 10 pessoas que você está conversando, 5 a 6 estão desesperadamente querendo ouvir de Jesus. Me dá uma esperança, me dá alguma coisa, uma esperança de viver nesse mundo. Gente, igreja é isso, é um lugar de esperança. Aqui você está sabendo que vai ter um furacão lá nos Estados Unidos, mas o Senhor Jesus está voltando. O crente nunca fica sem esperança. E nós temos essa palavra na boca. Esse Jesus que está aí dentro do seu coração, você não tem que pôr uma cerquinha nele. Ele tem que sair pela sua boca. Agora tem gente que não dá testemunho. Olha, se os seus vizinhos não sabem que você é crente, é porque você não é. Eu fico vendo os vizinhos batendo na nossa casa. E bate, e vai lá.
E vai, e etc. Os vizinhos ali. Isso porque esses dias atrás teve uma treta pesada lá, né, Zeca? Mas você sabe que aquela treta fez o condomínio inteiro me respeitar? Lá tinha droga, tinha tudo, agora não tem mais. Porque deu a treta, eu falei assim, ó, quem fumar aqui dentro, tem 17 casas, quem fumar, usar droga aqui dentro, eu vou baixar a polícia aqui dentro. Pus no grupo do condomínio. Depois de falar tudo isso, a gente foi de casa por casa, acho que foi a Cami que foi levar, uma cestinha de chocolate. Alguns dizem que quando eu estou lá, eles se sentem seguros. Mas muitos, olha, tem algumas que tentaram suicídio, pensam em suicídio. Irmãos, nós somos Cristo andando. Meu Deus, se eu imaginar que da minha boca surge a esperança bíblica, não dá para um irmão passar pela vida sem ser uma carta viva. Que coisa mais tremenda é levantar as mãos e dizer, eu sou um servo de Cristo. Que delícia. Ah, mas o mundo odeia. Pode odiar. Não tem problema não. Pode odiar. Eu sou um servo do Senhor. Me dói muito. Agora não, Deus me mudou nessa parte. Eu era meio hemorrágico. E eu aprendi que 90% dos nossos erros se dão quando a gente está com a razão. Porque o sanguíneo, ele só faz peteco também quando ele está com a razão. Quando ele não está, ele fica murchinho, com vergonha. Mas eu aprendi que é muito feio. Uma vez eu estava no shopping, minha esposa e eu comprei um tênis da Nike. Quando eu fui entrar no carro, o tênis estava rasgado. Eu falei com ela, vamos lá. Cheguei na loja assim, meia hora depois que eu comprei. Falei, moça, eu comprei o tênis aqui agora, o tênis está rasgado. A moça olhou e falou assim, então o senhor deixa o tênis, mas vamos mandar para fabricante. E depois vem o laudo. Falei, demora quanto tempo? Uns 40 dias. Falei, não, moça, você não entendeu, tem meia hora que eu comprei o tênis. É só você pegar esse tênis rasgado e dar um tênis novo. Não, mas não funciona assim. Falei, funciona como? Eu só tenho que deixar o tênis, eu vou mandar, e depois vem outro. Falei, não vai acontecer isso, não é? Por quê? Você quer que eu vou lá fora e grite, vocês estão vendendo tênis pirata aqui dentro? Ela só não teria coragem. Falei, não, então espera aí, você vai ver. A hora que eu cheguei lá fora, senhor, vem aqui, senhor, aqui, o que foi? Está aqui seu tênis novo. Falei, obrigado. Eu sei que vocês estão olhando, falando que o povo abusa da cara da gente. Imagina, um tênis comprado. E eu fui embora, gente, na razão. Amor de Deus. Entrei dentro do carro. Essa daqui faz igual a cachorrinha da Isa. Você vai adular a cachorrinha da Isa, ela vira a cara assim, fica assim, feliz da vida. Ela entrou no carro e ficou olhando para o nada assim. Eu dirigindo. O que foi? Ela para o nada. Falei, deve estar bonita a paisagem aí, né, amor? E ela olhando para o nada. Falei, tá. O que você está vendo demais aí? Ela fala nada. Aí quando ela olhou assim, parecia o brinquedo assassino, senhor. Ela olhou para mim e falou assim, vamos voltar lá. Falei, por quê? Você vai pedir perdão. Falei, se catar, você pedir perdão. Você entendeu o que a menina falou? Eu comprei o tênis de meia hora, o tênis rasgado, ela não queria trocar. Qualquer lugar você troca em até 30 dias. É claro que ela estava me logrando. Qualquer lugar, troca em até 30 dias. Ela estava me enganando. Você vai voltar lá. Eu falei, claro que não. E falei que não. Em 2 minutos eu já estava na porta do shopping. Eu estava no supermercado ontem com o celular na mão e fazendo compra. E veio um outro olhando para mim e falei assim, a prova que a gente é mandado pela mulher é quando você chega num supermercado e alguém está com o celular na mão e as compras do outro. Quem está falando que você é a sua esposa? Ele, aqui é a minha também. Celular, compra. Homem sozinho no mercado fazendo compra, não, irmão, isso não é de Deus. Traz alface americano. Aí cheguei no shopping, falei, eu vou lá sozinha. Ela falou assim, não, eu vou com você. Eu falei, para quê? Você quer me envergonhar?
Não, eu vou sozinho. Não, eu vou com você. Aí o Jean estava também. Quando eu cheguei dentro da loja, falei, moça. Aí a moça já veio toda tremendo. Senhor, mais alguma coisa? Eu falei, não, moça, é o seguinte. Eu vim... E ela olhando para mim, assim, eu vim aqui pedir perdão. Ela, porque você foi sempre... Eu vim pedir perdão. Quer que eu brigue de novo? Eu falei, moça, é que assim, na nossa fé, não pode fazer isso com as pessoas. Ela pois é, você me perdoa, ela está perdoada. Você é o quê? Sou crente. Ah, você é crente? Eu sou crente. Aí o Espírito Santo falou assim, fala que você é pastor. Eu falei, não, aí é demais. É para acabar. Não, mas eu não sou só crente, moça. Eu sou pastor. Eu congrego em tal igreja. Eu falei, ai, Jesus amado. Irmão, não tem o que fazer. Tem que aguentar a vergonha. Na nossa fé, a Bíblia diz que a gente tem que sofrer o dano. É duro. Mas é injusto. Por isso mesmo que é sofrer o dano. A maioria das pessoas que eu sofri o dano, boa parte delas se converteram comigo. Já contei a história do Leco e tantos outros. Toninho chegou um dia na igreja bêbado, prontando escândalo e falando alto. Eu olhei para aquele bebum, eu queria avançar nele, dar uns 3 tapas nele. Mas eu fui muito amoroso. Hoje, há muitos anos, é o meu vice-presidente do conselho da igreja em Campo Largo. Sofrer dano tem tudo a ver com o seu galardão. Veja, qual é a maior bênção para quem não é salvo? Fale, a salvação. E para quem é salvo, a recompensa. Moisés diz que todos devem pensar na sua recompensa. Depois de salvo, você deve pensar em agradar o Senhor e em ser recompensado. Mas eu vou continuar essa mensagem domingo. Fique em pé no seu lugar.